Boa noite, pessoal. Vamos dar início agora à nossa apresentação do exercício 2 da lista 1 da matéria de pesquisa operacional. Nossa equipe é formada pelo Felipe Augusto Nascimento dos Santos, Gabriel Seabra Binhardi, Gabriela Oliveira Galdino da Silva, Guilherme Nitsipurenko Rincha, Kemuel Henrique Loyola Nunes e Wesley Hideki Fonseca Raro. Bom, dando início à nossa primeira questão, um fazendeiro dispõe de 800 hectares cultiváveis com milho, trigo ou soja. Cada hectare de milho exige R$ 300 para a preparação do terreno e 10 homens-dias de trabalho, e gera um lucro de R$ 700. Um hectare de trigo implica custos de R$ 340 para a preparação do terreno e 16 homens-dias de trabalho, e dá um lucro de R$ 900. Analogamente, um hectare de soja exige R$ 340 e 12 homens-dias, e dá um lucro de R$ 650. O fazendeiro dispõe de R$ 80 mil para cobrir os custos de trabalho e 7 mil homens-dias de mão de obra. Deseja-se determinar a alocação de terra para os vários tipos de cultura com o objetivo de maximizar o lucro total. Para iniciar, então, a resolução do nosso exercício, a gente separou os dados do exercício para ficar mais fácil a montagem da tabela. Então, a gente viu que o fazendeiro ele dispõe de 800 hectares para plantar milho, trigo ou soja. Possui também R$ 80 mil para cobrir os custos de trabalho e 7 mil homens-dias de mão de obra. Essa é a disponibilidade que o fazendeiro tem. Então, para um hectare de milho, são necessários R$ 300 para a preparação do terreno, 10 homens-dias de trabalho e gera um lucro de R$ 700 por um hectare. Para um hectare de trigo é necessário R$ 340 para a preparação do terreno, 16 homens-dias de trabalho, 1 hectare e gera lucro de R$ 900. E para um hectare de soja, são necessários R$ 340 para a preparação do terreno, 12 homens-dias de trabalho e gera um lucro de R$ 650. Essa, então, é a nossa tabela, em que a gente colocou os produtos, né, que é possível produzir, que quer chegar, qual a quantidade de cada um deve ser produzido, a disponibilidade que o fazendeiro dispõe e as variáveis. Então, tratando do milho como X1, trigo como X2 e soja como X3, a gente tem que, para a preparação do terreno, o milho, que é o X1, vai consumir R$ 300, o trigo 340, a soja 340 e o fazendeiro tem disponibilidade de 80 mil. Quanto a homens-dias de trabalho, o milho vai precisar de 10, o trigo de 16, soja 12, tendo disponibilidade de 7 mil. Quanto à terra, para produzir 1 hectare de milho, trigo e soja, tendo uma disponibilidade de 800 hectares. E o lucro do milho é de R$ 700, do trigo R$ 900 e da soja R$ 650. Dando continuidade no exercício, nós colocamos a resolução no software limpo. Primeiramente, nós estabelecemos a função de lucro, onde nós colocamos que o máximo seria o lucro de 1 hectare do milho, X1, 700, mais o lucro do trigo, que é 900, o X2, e mais o lucro da soja, que é 650, o X3. Essa operação está sujeita e nós colocamos aqui a função para a preparação do terreno, homens-dias de trabalho e terra, onde a primeira nós precisamos de 300 reais para a preparação de terra para o milho, 340 para o trigo e 340 para a soja, estando limitada a R$ 80 mil. Em sequência, para homens-dias de trabalho, nós precisamos de 10 para milho, 16 para trigo e 12 para soja, estando limitadas a 7 mil. E em questão de terra disponível, é 1 para cada um, estando limitado a 800. Jogando essa função no software, nós temos que o resultado do lucro máximo é de R$ 211 mil, que essa fazenda pode produzir. A indicação seria que o fazendeiro não plantasse nenhum hectare, nem do X1 e nem do X3, que seria o milho e a soja.
o lucro máximo dele vem da plantação de 235 hectares de trigo, que seria o X2. Fazendo isso, nós temos alguns restos, né, o restante. A primeira limitante, que é o valor, os 80 mil, ele foi esgotado, não teve nenhuma sobra. A segunda limitante, que seria homens, né, a força de trabalho, ela é parcialmente esgotada, onde existe uma sobra de 3.235, me perdoa. Onde existe aí uma opção para que o fazendeiro procure uma alternativa para essas horas restantes, onde ele pode dar outras tarefas para o funcionário ou reduzir jornada de trabalho. E a última sobra foi de terra disponível, onde sobra 564 hectares. É uma sobra bem considerável, onde o fazendeiro também pode optar por ou vender essa parte ou alocar para outro inquilino, fazendo um lucro também dessas sobras. Então, analisando esses dados, né, como eu falei, para alcançar o lucro máximo de 211 mil, é preciso reduzir a 0 unidades de milho e 0 unidades de soja, sobrando... Ai, gente... produzindo 235 unidades de trigo, o que leva a uma redução nos custos em 94 no X1, 0 no X2 e 250 mil no X3. Agora, usando o software pelo método Simplex, temos aqui qual é o nosso objetivo, é maximizar o lucro. A sua função do lucro é 700x1, 900x2 e 650x3. Assim sendo, as nossas restrições são 300x1, 340x2, 340x3, menor ou igual a 80, que é o que ele tem disponível. Além disso, uma outra restrição é 10x1, 15x2 e 12x3, sendo menor ou igual a 7.000 horas homens de trabalho ao dia, né? Além disso, a terra, que é o 1x1, 1x2 mais 1x3, que é menor ou igual a 800. Assim, o segundo passo do relatório, ele nos dá as variáveis, como, por exemplo, o seu lucro máximo, o Z, é igual a 700x1 mais 900x2 mais 650x3, e ele está sujeito porque esse ficou agora menor ou igual a 80 mil, por exemplo. Desculpa, menor ou igual a 80 mil. Porque, por conta das sobras que ele tiver, por exemplo, indo para a direita, no maximizar, tem as outras funções, né, as outras variáveis, como a x4, x5, x6, sendo que, por exemplo, 300x1 mais 340x2 mais 340x3, mais o x4, que seria a sobra dessa variável, seria igual a 80 mil. Assim por diante, como, por exemplo, 10x1 mais 15x2 mais 12x3, mais a sobra do 1x5, que daria os 7 mil. E seguindo também, para dar continuidade, 1x1 mais 1x2 mais 1x3 mais 1x6 é igual a 800. Então, essa é uma tabela que o próprio sistema gera após inserirmos os dados nele, e a variável que vai sair dessa base é P4 e a que entra é P2. Então, com as restrições dadas pelo sistema, a fórmula do lucro vai ser de 700x1 mais 900x2 mais 650x3. Então, para exemplificar que os resultados são iguais ao do sistema Lindo, usando o Simplex também deu 211 mil, aproximadamente 211.764, e só foi utilizado o X2, que isso é o trigo, para chegar no lucro máximo. Não foi necessário produzir nada de X1, nem de X3, como eu disse, foi utilizado somente X3, porque era mais vantajoso no caso.
Lucro após o arrendamento e custo de mão de obra. O arrendamento por hectare, então, seria o valor de R$ 1.650 por hectare. E o custo médio da mão de obra, R$ 47,80. Então, vemos logo abaixo o lucro líquido total da mão de obra, que seria 808 mil, usando toda a mão de obra, e logo abaixo o lucro líquido com a mão de obra trabalhada, né? No caso, como há uma sobra da mão de obra, né, dos homens, então o lucro ele passa a ser maior, porque ele não é utilizado toda a mão de obra. Aqui vemos, então, o lucro utilizando 180 mil. Primeira variável, o milho, que ele é usado, no caso, produzido 357. O trigo, 214, e a soja não há produção. No caso, a preparação da terra, tanto no milho quanto no trigo, ela não tem sobra, toda utilizada. E a terra, na questão da soja, ela tem uma sobra, que ela pode ser arrendada ou usada para algum outro fim. Então, arrendamento por hectare, o custo médio já valores trazidos anteriormente, e o lucro líquido total da mão de obra, R$ 485.409,37. Bom, essa foi a nossa apresentação do nosso seminário, e muito obrigado, professor, e toda a galera. Obrigado.